Você já imaginou o que aconteceria se Silvio Santos, conhecido por sua astúcia e improviso, resolvesse brincar diretamente com a própria plateia? Uma simples piada poderia se transformar em uma grande confusão, colocando o maior apresentador da televisão brasileira em uma situação inesperada. Era para ser apenas mais uma noite de diversão, risadas e alegria, mas o inesperado aconteceu. Entre palmas, gargalhadas e surpresas, Silvio acabou vivendo um dos momentos mais tensos de sua carreira. O público, acostumado a ver Silvio no comando, desta vez seria testemunha de algo totalmente diferente. O homem que sempre controlava o palco agora estava prestes a perder o controle da situação. O que parecia uma brincadeira inocente se tornaria um episódio cheio de emoção, suspense e revelações. Afinal, até mesmo os grandes mestres do entretenimento descobrem que quando se brinca com o imprevisto, a vida pode virar de ponta cabeça em questão de segundos. Prepare-se, essa história vai te prender do começo ao fim. Inscreva-se no canal e compartilhe esta história, para que mais pessoas descubram momentos surpreendentes como este. Silvio Santos, nascido como Senhor Abravanel, sempre carregou no coração o desejo de entreter. Mas antes de se tornar o ícone da televisão brasileira, havia apenas um garoto de origem simples, caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro, com sonhos que pareciam grandes demais para os bolsos curtos de sua família. Na infância, Silvio não tinha brinquedos caros, roupas de marca ou luxos. O que ele tinha era criatividade. Desde cedo descobriu que com a voz poderia conquistar a atenção das pessoas, arrancar risos e transformar até os dias mais cinzentos em momentos de alegria. O pequeno senhor improvisava apresentações para os vizinhos, imitava artistas da época e sonhava em um palco que ainda não existia para ele. O primeiro desafio veio logo na juventude: ajudar a sustentar a família. Ele trabalhou como camelô, vendendo capas de plástico para proteger documentos no centro do Rio. Entre uma venda e outra, encontrava espaço para fazer piadas com os clientes, inventar bordões improvisados e transformar o ato de vender em um espetáculo. Não era apenas comércio, era entretenimento puro. Foi nesse período que percebeu que tinha algo raro: a capacidade de cativar qualquer pessoa com seu jeito espontâneo. Certa vez, um cliente curioso comentou: "Garoto, você tem mais jeito de apresentador do que de vendedor. Já pensou em usar esse dom de verdade?" A frase ecoou na mente do jovem senhor. Talvez aquele fosse o caminho, mas como um rapaz pobre poderia chegar a um microfone de verdade? A oportunidade apareceu quando ele decidiu trabalhar como locutor em um serviço de alto-falante em Niterói. Ali, usando sua voz firme e marcante, Silvio aprendeu a controlar o ritmo, a entonação e principalmente o coração das pessoas. Entre músicas, anúncios e brincadeiras improvisadas, começou a nascer o apresentador que o Brasil conheceria no futuro. No entanto, o caminho não foi fácil. Muitos duvidavam que aquele rapaz de origem humilde conseguiria espaço em um meio tão disputado. Mas Silvio tinha uma arma secreta: a resiliência. Ele acreditava que cada não era apenas um empurrão na direção certa. À noite, sozinho em casa, sonhava alto. Imaginava um auditório cheio, com pessoas rindo e batendo palmas para ele. O jovem camelô que vendia carteirinhas nas ruas agora alimentava o desejo de vender algo ainda maior: sonhos, esperança e diversão. Mas no fundo permanecia a dúvida: até onde ele conseguiria chegar? E se um dia a plateia não risse de suas brincadeiras? E se a vida decidisse brincar com ele, em vez de deixá-lo brincar com a vida? Essas perguntas ecoavam em sua mente. Mas Silvio nunca deixou de acreditar que a resposta estaria em continuar tentando. E, naquela altura, ele ainda não fazia ideia de que seu jeito irreverente o levaria a um dia brincar com a plateia e acabar em apuros. O jovem senhor Abravanel já não era apenas o
camelô que encantava os clientes com piadas improvisadas. Aos poucos, havia conquistado espaço em pequenas rádios e no serviço de alto-falantes de Niterói, onde a sua voz ecoava entre anúncios, músicas e recados de aniversário. A cada palavra, descobria um talento que poderia transformá-lo em algo maior. Mas junto com essa descoberta vinham também dúvidas, pressões e desafios que pesavam sobre seus ombros. O rádio naquele tempo era o sonho de muitos, mas poucos conseguiam entrar nesse universo fechado. Silvio, com sua voz firme e persuasiva, já havia chamado a atenção de alguns diretores. Porém, em vez de portas abertas, recebeu frases que soavam como sentenças. "Você é bom, garoto, mas sem contatos não vai longe." Saía dessas reuniões com o coração apertado, mas sempre com a certeza de que não poderia desistir. Se não lhe davam espaço, ele criaria suas próprias oportunidades, transformando cada recado simples em uma pequena apresentação para quem ouvia. Foi nesse período de incertezas que recebeu uma proposta tentadora. Um comerciante, impressionado com sua lábia, sugeriu que usasse seu talento para vender produtos milagrosos, explorando a ingenuidade de pessoas simples. Bastaria aceitar, e em poucos meses teria muito mais dinheiro do que ganhava no microfone. A tentação foi grande, afinal, a situação financeira de sua família não era fácil. Mas no fundo, Silvio sabia que esse não era o caminho. Ele queria conquistar pessoas com alegria, não enganá-las. Com firmeza, recusou a oferta. Ainda assim, a vida continuava dura. A mãe, preocupada, insistia para que ele buscasse um emprego fixo. "Meu filho, será que essa vida de locutor vai nos sustentar? Talvez fosse melhor procurar algo seguro." Silvio escutava e a dúvida o corroía. Ele queria dar orgulho à família, mas ao mesmo tempo sentia que, se abandonasse o sonho, estaria negando sua própria essência. Muitas noites eram marcadas pela angústia entre seguir o coração ou a segurança. O destino, como sempre, lhe pregou uma peça. Em uma tarde qualquer, um empresário de espetáculos populares ouviu sua voz no alto-falante e o convidou para comandar pequenas atrações em circos e feiras. Não era o glamour do rádio nacional, mas era a chance de enfrentar, pela primeira vez, uma plateia de verdade. Silvio aceitou. Entre lonas remendadas e arquibancadas improvisadas, descobriu a magia de ver o público reagindo às suas palavras, rindo de suas piadas e batendo palmas ao final. Mas nem tudo seria vitória. Em uma dessas apresentações, empolgado, resolveu improvisar uma piada ousada. O público, em vez de rir, caiu em silêncio. Em segundos, vieram as vaias e algumas pessoas deixaram o local. Silvio sentiu o chão se abrir. Era a primeira vez que experimentava o gosto amargo do fracasso diante de uma plateia. Saiu do palco arrasado, pensando seriamente em desistir. Naquela noite, confidenciou a um amigo que talvez sua mãe estivesse certa e que talvez não tivesse nascido para aquilo. O amigo, no entanto, foi firme. "Silvio, você já conquistou tanta gente só com a sua voz. Não pode desistir por causa de uma vaia. O público é imprevisível, mas é isso que faz tudo valer a pena." Essas palavras reacenderam a chama dentro dele. Ainda assim, o medo o acompanhava como uma sombra. E se aquilo acontecesse de novo em uma situação maior? E se um dia, quando estivesse diante das câmeras, fosse traído, outra vez pelo silêncio ou pelas vaias? Silvio decidiu que precisava estudar mais do que nunca o comportamento humano. Passou a observar cada reação, cada riso, cada olhar. Transformou o público em seu maior professor. O tempo passava e ele continuava firme, mas agora com a consciência de que a plateia podia ser tanto sua aliada quanto seu maior desafio. Mal sabia Silvio que no futuro seria exatamente ao brincar com ela que acabaria em apuros e que essa experiência seria capaz de mudar para sempre a forma como encarava o palco. O tempo passou e Silvio Santos foi construindo, pouco a pouco, a carreira que sempre sonhou. Já não era apenas o rapaz dos alto-falantes ou o apresentador de circo. Agora, seu nome começava a aparecer em
rádios de maior alcance, e o público já o reconhecia por sua voz marcante, pelo jeito irreverente e pela capacidade única de transformar qualquer situação em espetáculo. Mas com a ascensão vinham também os riscos, e ele sabia que a linha entre o sucesso e o fracasso era mais fina do que nunca. Aos poucos, conseguiu abrir espaço na televisão. Era um novo mundo, cheio de possibilidades, mas também de desafios inéditos. Diante das câmeras, cada gesto era analisado, cada palavra tinha peso. Ainda assim, Silvio confiava em sua maior arma, a espontaneidade. Seu estilo não seguia roteiros rígidos. Ele preferia improvisar, brincar, surpreender. O público adorava essa autenticidade, mas dentro dele permanecia a sombra de um medo antigo. E, se a plateia resolvesse não rir, e se decidisse virar contra ele, foi durante um programa de auditório que esse temor quase se tornou realidade. O auditório estava lotado, as câmeras ligadas, a produção atenta a cada detalhe. Silvio, confiante, decidiu brincar diretamente com a plateia, escolhendo algumas pessoas ao acaso para participar de uma dinâmica improvisada. No começo, tudo parecia leve e divertido. Risadas ecoavam, palmas se multiplicavam e o clima era de festa. Mas, de repente, uma piada escapou do controle. Ele fez uma provocação inocente a uma senhora da plateia, acreditando que arrancaria gargalhadas. Porém, o comentário soou mal. Parte do público riu, mas outra parte se calou. O silêncio foi tão pesado que parecia cortar o ar. Silvio percebeu imediatamente a tensão. A senhora, visivelmente constrangida, respondeu de forma ríspida e por um instante o auditório se dividiu entre aplausos nervosos e murmúrios de reprovação. O coração de Silvio disparou. Era a repetição de seu pior pesadelo. A plateia escapando de seu controle. O improviso, que sempre fora sua maior força, agora ameaçava se transformar em armadilha. Os segundos pareciam eternos e cada olhar da plateia pesava sobre ele como se questionasse. E agora, Silvio, o que você vai fazer? Foi nesse momento crítico que aconteceu a virada inesperada. Em vez de recuar, em vez de se desculpar de forma envergonhada, ele respirou fundo e transformou a situação em um novo jogo. Pegou o microfone, caminhou até o meio do auditório e disse com aquele tom firme e brincalhão: "Se vocês acham que eu errei, então vou dar a chance de vocês se vingarem de mim. Quem aqui quer brincar comigo?" A plateia, surpresa, começou a rir. As mãos se levantaram. O que poderia ter sido um desastre se transformava diante dos olhos de todos em um espetáculo ainda maior. Silvio se colocou no lugar do alvo, deixando que as pessoas zombassem dele, que inventassem desafios e até pequenas pegadinhas. O auditório explodiu em gargalhadas, e a senhora, antes constrangida, passou a rir junto, aliviada. O público não apenas o perdoou, como passou a admirá-lo ainda mais. Porque, ao invés de se mostrar inalcançável, Silvio havia provado ser humano, capaz de rir de si mesmo. O erro, que poderia manchar sua carreira, se transformou em um dos momentos mais memoráveis de seu programa. Quando as câmeras se desligaram, a produção ainda estava em choque. Um dos assistentes confessou: "Eu achei que íamos perder o controle de tudo, mas você virou o jogo." Silvio apenas sorriu. Por dentro, ainda sentia o coração acelerado, mas sabia que havia aprendido uma lição valiosa. O improviso pode ser perigoso, mas também pode ser a chave para a grandeza. Naquela noite, sozinho em casa, refletiu sobre o ocorrido. Percebeu que sua trajetória sempre havia sido marcada por esses instantes em que tudo parecia desabar, mas que, com coragem e criatividade, conseguia transformar derrotas em vitórias. Era como se sua vida fosse um eterno jogo com a plateia, e ele tivesse nascido para jogar. No entanto, uma pergunta persistia em sua mente. Até quando conseguiria controlar o imprevisível? E se um dia a plateia resolvesse não rir, não aplaudir, não perdoar?
Esse pensamento, embora inquietante, não o paralisou. Pelo contrário, acendeu dentro dele a chama da superação. Silvio sabia que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentar situações ainda mais intensas e que cada programa, cada improviso, cada aplauso e cada vaia fariam parte de uma jornada maior. A virada inesperada daquela noite não apenas salvou seu programa, mas também mostrou a ele que os maiores riscos eram, na verdade, as maiores oportunidades. E o destino, caprichoso como sempre, já preparava novos desafios que o fariam não só conquistar a plateia, mas também refletir sobre a vida, a família e o verdadeiro significado de estar no palco. Silvio Santos já havia enfrentado momentos de tensão, já havia experimentado a dor da vaia e o calor do aplauso. Aprendera na marra que a plateia podia ser tanto um público apaixonado quanto um tribunal implacável. Mas também havia descoberto que era exatamente nessa instabilidade que residia a magia de sua profissão. Com o tempo, o jovem sonhador se tornara o apresentador mais famoso do Brasil, dono de uma presença única, capaz de arrancar gargalhadas, lágrimas e suspiros de milhões de telespectadores. O palco, que antes parecia apenas um sonho distante, agora era sua segunda casa. O microfone, que começara como um simples alto-falante de rua, transformara-se em sua arma mais poderosa. Mas o que realmente o marcava não eram apenas os números de audiência ou o sucesso financeiro, era a conexão com as pessoas. Cada olhar emocionado, cada riso espontâneo, cada aplauso caloroso o lembrava de que sua missão ia além do entretenimento. Era tocar vidas, aliviar dores, criar memórias. Com o crescimento da carreira, vieram as conquistas materiais. Silvio construiu um império na televisão, alcançou fama e fortuna que muitos julgariam inalcançáveis para alguém que começara como camelô. Mas em seu coração havia sempre a lembrança das origens humildes e a consciência de que nada daquilo faria sentido se não estivesse atrelado a algo maior. Em entrevistas, dizia com frequência que o dinheiro era importante, mas não passava de consequência. O verdadeiro tesouro estava no carinho do público e na possibilidade de devolver à vida um pouco da alegria que ela mesma lhe havia dado. Houve noites em que ele, sozinho em seu escritório, refletia sobre tudo o que havia conquistado. Pensava nos dias em que a mãe duvidava de sua escolha, nas vezes em que quase desistiu, nas lágrimas contidas após uma vaia ou uma rejeição. E então sorria, percebendo que cada obstáculo, cada dor, havia sido combustível para sua jornada. Não existiria o Silvio Santos que o Brasil amava sem o senhor Abravanel, que lutou nas ruas, que enfrentou a dureza da vida e que nunca deixou de acreditar em si mesmo. Mesmo já consolidado como apresentador, Silvio nunca deixou de brincar com a plateia. Era como se quisesse sempre se testar, comprovar que a conexão humana era mais forte do que qualquer roteiro. Havia em seus olhos uma centelha de menino quando improvisava, quando arriscava, quando transformava o público em parte essencial do espetáculo. Essa ousadia que tantas vezes o colocara em apuros era também a razão de seu carisma inabalável. Um dia, após mais uma gravação intensa, foi questionado por um jovem repórter. Silvio, depois de tudo o que conquistou, qual é o segredo? Ele riu com aquele riso que parecia carregar décadas de histórias e respondeu: o segredo é nunca esquecer que eu sou apenas um homem que gosta de fazer os outros felizes. O resto é consequência. Essa frase ecoou por muito tempo, não só na mente do repórter, mas também em todos que a ouviram, porque revelava algo profundo. No fundo, a vida de Silvio sempre fora movida por um desejo simples e ao mesmo tempo grandioso, o de espalhar alegria.
Naquele instante, ficou claro que sua maior conquista não era o império de televisão, nem a fortuna acumulada, nem mesmo a fama que atravessava gerações. Sua maior conquista era ter permanecido fiel à criança criativa que um dia improvisava espetáculos nas ruas. Era ter transformado dificuldades em força, fracassos em aprendizado e riscos em oportunidades. O reflexo de tudo isso estava no olhar emocionado das pessoas que lotavam seus auditórios, nas cartas que recebia de famílias agradecidas pelos momentos de riso em tempos difíceis e na certeza de que, mesmo em meio aos apuros, sempre encontrava uma forma de transformar tensão em espetáculo. Ao final de cada programa, quando se despedia do público, Silvio carregava consigo uma reflexão silenciosa. Tudo aquilo só fazia sentido porque havia verdade em sua jornada. Ele sabia que a vida, assim como a plateia, é imprevisível, mas também entendia que era nesse improviso que se escondiam as maiores lições. A conquista de Silvio Santos não foi apenas um sucesso na televisão. Foi provar que mesmo quando o mundo parece nos colocar à prova, é possível vencer com carisma, trabalho, duro, coragem e, sobretudo, com a capacidade de rir de si mesmo. E ao olhar para trás, ele não via apenas a trajetória de um apresentador, via a história de um menino que acreditou nos próprios sonhos e que, ao brincar com a vida, descobriu a maior de todas as verdades. A felicidade está em compartilhar a alegria com os outros. Silvio Santos atravessou décadas diante das câmeras, mas sua maior marca não está apenas nos programas que apresentou ou no império que construiu. Está no sorriso de cada pessoa que encontrou alívio em suas brincadeiras, no aconchego que suas palavras levaram a lares simples e na esperança que ele inspirou em milhares de brasileiros que também começaram com pouco, mas sonhavam com muito. Ao brincar com a vida, Silvio descobriu que os maiores apuros não são obstáculos, mas oportunidades de se reinventar. Ele mostrou que rir de si mesmo é uma forma de vencer, que a simplicidade pode ser a chave da grandeza e que a verdadeira riqueza está no coração de quem nunca deixa de acreditar. Sua história nos ensina que cada dificuldade pode ser transformada em palco, cada vaia em aprendizado e cada aplauso em combustível para continuar. E acima de tudo, nos lembra que quando a vida nos desafia, podemos responder com coragem, criatividade e generosidade. Se esta história te emocionou, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para inspirar mais pessoas.